A gente vê o Flamengo com uma movimentação muito intensa, né? Tanto na defesa quanto no meio-campo e também no ataque. E quando a bola chega num jogador decisivo, como o Bruno Henrique, é fatal. Sei que você prefere falar sobre o coletivo, mas queria que você destacasse um pouquinho essa qualidade do Bruno Henrique, né? De ser decisivo. Como é ter um Bruno Henrique no ataque? Qual a importância desse jogador para você? Qual é a importância do Bruno Henrique para o Flamengo? É um jogador que chegou sem falar muito e continua sem falar muito e fala somente no campo, com números, com títulos, com gols, com sacrifício pelos companheiros, sacrifício pela equipe, joga em qualquer posição que você coloca ele. E clássico, os grandes jogadores aparecem, né? Os jogos mais difíceis é onde se vê os melhores e os grandes jogadores, e o Bruno é um deles. Então, para mim, eu que fui companheiro dele, fácil falar, mas a história, ela está aí, diante dos nossos olhos, e é um prazer acompanhar de perto um jogador que continua fazendo história, independente aonde joga, com a idade que joga, quanto joga. Ele é muito especial. Felipe. Oi. Felipe, Letícia Marques, do GE. Foi um jogo muito diferente em relação ao último clássico, né, entre as equipes, então foi um jogo muito diferente do primeiro para o segundo tempo. Queria que você pudesse falar com essa conversa no vestiário para o Flamengo voltar com uma mudança de postura e até de intensidade na segunda, por favor. Não, o problema são as expectativas, né, que se geram e se criam, e todo mundo espera que o Flamengo vai para o campo artificial e vai performar da mesma forma que performa sempre, que vai ser sempre 5-0, e isso aqui não condiz com a realidade, né, do futebol de alto rendimento. A elite do futebol não é verdade, não é assim. O raro e o estranho do futebol é o que aconteceu no primeiro tempo do Maracanã, né, o Flamengo tão superior. Então nós temos que entender que no Vasco joga Coutinho, e joga Vegete, jogadores grandes, e que também jogam, e que também pressionam, e que também sabem não perder a bola e nos colocam em dificuldades. Então as expectativas é sempre de fora, mas nunca afeta dentro, e isso o meu grupo de jogadores sabe muito bem. Continuam com ambição e com humildade para poder continuar em busca de melhorar e evoluir cada dia. O primeiro tempo realmente foi um primeiro tempo mais, digamos, truncado. Tivemos nossos momentos, mas não fomos tão incisivos no terço final, não aproveitamos essas nossas chegadas. O adversário foi se readaptando às nossas investidas e foi neutralizando elas. No segundo tempo voltaram os jogadores a encontrar esses espaços e também se adaptaram um pouco mais com o campo, com a bola, com o tempo dela, para poder encontrar e ficar com essa finura, e aí vieram várias chances de gol, né, no segundo tempo até fazer o gol. O jogo foi praticamente todo nosso ali nesse segundo tempo, e depois tivemos alguma que outra chance ainda para poder fazer o segundo, mas não foi possível. Um grande resultado contra um grande adversário. Boa noite, Felipe, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Primeiro, agradecer pela atenção. Primeira vez que eu estou cobrindo o jogo no estádio, então queria falar sobre primeiras vezes também, porque quem começou na lateral esquerda foi o Varela, improvisado, na primeira vez que ele joga como lateral esquerdo, mas, pelo menos que eu lembro, a primeira vez que o Ayrton Lucas entra durante o jogo para poder fazer esse papel de apoiar o lateral. Ele havia sido poupado para ser titular, mas ainda assim entrou no segundo tempo. Por quê? Obrigado. Ele havia sido poupado? Desculpa, não entendi o final só. Ele seria poupado pelas informações que a gente teve por conta do gramado sintético, vindo de lesão e tudo mais. Por que no segundo tempo ele entrou justamente para fazer essa função? Obrigado. Primeiro jogo, bem-vindo a essa loucura maravilhosa. Primeiro, porque o Varela está muito bem. Esse é o primeiro motivo. Porque ele não, na verdade, não está dando brecha nenhuma e está fazendo tudo bem. E nos dá muito para a equipe. Defensivamente, ofensivamente, dá estabilidade. Então, mais do que poupar, é falar do momento do Varela, que jogando improvisado de lateral esquerdo, se sacrificando pela equipe, potencializou muito a equipe, né? Depois o Ayrton vem de uma pequenininha lesão no joelho, onde incomoda muito. Para quem já teve esse tipo de lesão sabe o quanto dói para bater na bola. E recém voltou a treinar essa semana, e vocês bem sabem que vamos com calma com todos esses jogadores agora que vem voltando de lesão. Então, continua sendo importantíssimo, continua brigando por uma vaga no time, e não foi a primeira vez que ele dobrou a lateral, já fez isso quando eu jogava do meu lado, então
sei que ele pode nos oferecer muito aí também na frente. Buenas noches, Felipe, por acá. ¿Qué tal? Te quería preguntar por Eric Pulgar dos cosas. Primero, tu evaluación del partido de hoy por parte de Eric. Y segundo, cuando él juega con Everton Araujo, van alternando en la posición. Hoy le tocó ser un poco más un volante más protector de Gerson y de Georgian. Cuando le toca jugar así, ¿le pides cosas diferentes o la instrucción es la misma? ¿En portugués? ¿En español? Ok. Eric es un jugadorazo. Yo creo que si Eric fuese brasileño, estaría en la selección, titular de la selección brasileña. Eso es mi pensamiento. No hay muchos Erics en el mundo hoy, si lo buscas. Es un jugador importantísimo y no cambió nada. Las consignas que le pasé a Eric y Gerson son las mismas que les paso a Eric y a Everton Araújo, o Alan y a Everton Araújo, o Nico también. ¿Qué pasa? Que Gerson tiene una cara más alto que bajo. Entonces le tocó mucho a Eric estar un poco más de apoyo, pero es un jugador que lee muy bien el juego y nos da mucho juego al equipo. Okay. Felipe, boa noite, parabéns pela vitória. Gabriel Reis, Revista Placar. Eu tenho algumas dúvidas, não vou conseguir perguntar todas. A primeira, você falou semana passada sobre estádios vazios. E para que lutar tanto para trazer um jogo para um estádio vazio, onde eu tenho pessoas de Cuiabá que queriam ver o jogo no Maracanã, vieram para o Carnaval, queriam ver o jogo no Maracanã, mas não quiseram vir para o Engenhão. A outra coisa, para que molhar, eu desconheço, estou falando que eu não sei, eu não trabalho nessa parte de preparação de campo, talvez você saiba responder, para que molhar tanto antes e no intervalo um campo de borracha? E a terceira coisa é o quanto está te atrapalhando essa questão de assédio aos jogadores do Flamengo, que aconteceu essa semana com o Luiz Araújo. Até que ponto é assédio? Vou tentar lembrar todas aqui. Primeiro sobre molhar o campo, é fundamental molhar o campo. Esse campo hoje à tarde, quando nós chegamos aqui, facilmente acima de 50 graus essa grama. É muito quente. Os jogadores foram no campo, no aquecimento, falaram que queimava o pé. Então, fundamental. Aí, outra coisa, os jogadores gostam, o jogo fica mais rápido, a bola corre mais, e é fundamental molhar essa grama. Essa e com todas as outras, né? Quanto mais molhado, todo mundo que joga futebol sabe que é gostoso jogar na chuva, né? Então, todo mundo, a água, ela quer reproduzir a chuva, que a bola corre mais. Público. O público, eu particularmente tô no futebol e não tô na minha casa de férias pela torcida, porque eu amo o torcedor, o que envolve, a paixão que envolve o futebol extracampo. Então, tudo o que me motiva é conquistar o carinho, fazer história para um grupo de torcedores, né, como eu fiz no Atlético de Madrid, como consegui fazer no Flamengo, vivi a segunda melhor geração da história do Flamengo como jogador e também do Atlético de Madrid. E isso é muita sorte no meu caso. Então, eu receber esse carinho do torcedor é o que me move, o que me dá, além de amar futebol, eu ver a torcida cantando, o estádio lotado, dificilmente outra coisa supera essa sensação na vida, na nossa vida, né? Então, claro, não existe nada melhor que um estádio lotado. Eu entendo o que o Vasco fez e confesso que falei antes do jogo e repito agora, teria feito a mesma coisa. Sim, tirado o Flamengo do Maracanã, a não ser que pudesse colocar toda a torcida do Vasco no Maracanã. Não sei, acho que pelo regulamento não se pode fazer isso. Mas eu entendo o que eles fizeram. Se eu tivesse no lugar deles, talvez também teria pensado em fazer a mesma coisa. Mas pra gente foi bom, porque tirou a gente, como falei antes do jogo também, né, o Bernardinho fala, os campeões do desconforto, nos tirou do conforto, nos deu um desafio maior, nos preparou mais para o que vem, para o que virá durante o ano, né? Mas agora, isso sim, foi no limite da agressividade o jogo, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós temos que olhar. E por último? Do Luiz Araújo. Normal, grandes jogadores sempre vão ser assediados. Então, grandes jogadores sempre vão ser assediados, é normal. Provavelmente todos eles tiveram alguma sondagem, alguma proposta, alguns recusaram imediatamente, outras o clube recusou, e é normal quando você fala de grandes jogadores, onde temos um elenco que 6 jogadores estão pré-convocados para a seleção brasileira, mais 4 para as seleções, ou 5, né? Não, 4, né?
cinco jogadores para seleções internacionais. Nós estamos falando de um elenco diferente, né? Então é normal. O importante é que o Luiz ama o Flamengo, escolheu vir para cá, é um jogador importante e está feliz aqui. Então nada, nem ele nem nós queremos que ele saia. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. Nesse jogo contra o Vasco e também principalmente naquele contra o Botafogo, na Taça Guanabara, foram 2 jogos em que o Flamengo teve muita dificuldade de se sentir confortável no campo de ataque. E essa vai ser a tônica de boa parte do Flamengo contra alguns times que não conseguem se equiparar tecnicamente com o Flamengo. Então, como que agora, depois de boa parte do campeonato já passado, como que você planeja, organiza o restante da temporada para o Flamengo lidar contra esses times que vão jogar de uma forma mais defensiva, vão tentar ali apelar um pouquinho mais para a violência? Como que você trabalha isso no vestiário? Não, os jogadores estão acostumados, né? Acostumados com essas adversidades, com essas dificuldades que os adversários nos colocarão e que nos colocaram, né? Então é uma coisa natural que eu repito, né? Sempre é mais fácil destruir que construir. Então quem joga com a bola sempre tem tem que estar fino, tem que estar fresco de ideias, tem que ter uma criatividade, e grande parte dessas soluções passa pelo treinador, onde eu tento que eles possam entender onde estão os espaços do campo. Mas claro que vai ter adversários que vão defender com linha de 5, outros com linha de 4, outros com 3 no meio, outros com 5 linha 4, 5, 1, sei lá, não sei. Vão acontecer muitas formas diferentes, e aí entra o treinador para fazer um plano de jogo para que esses jogadores se adaptem dentro do que o momento do jogo e encontrem os espaços. Agora, claro, como eu falei para vocês, o adversário também joga. Você tem grandes jogadores do outro lado do time do Vasco. Esse time é subestimado. Teve muitas críticas, mas eu vejo o meio-campo que o Vasco entrou hoje, um meio-campo excelente, e tem jogadores que, claro, que nos vão gerar dificuldade para poder entrar. Agora, confio muito nos meus jogadores, e souberam competir, souberam passar por os momentos, pelas fases do jogo, e aproveitamos a nossa chance para fazer o gol e aí sacramentar a vitória, que não é fácil, ganhar e continuar ganhando. Eu valorizo muito. Desculpa. Perdão. Felipe, boa noite. Gabriel Alves, aqui da Sintonia Esportiva. O Flamengo só levou um gol, né, desde que o time já estreou na temporada, né? A solidez defensiva tem sido uma questão dessa temporada. Eu queria saber como você vem trabalhando o sistema defensivo, né, com o Danilo e Alexandro, né, tendo descansados, poupa essa carga, minutagem do começo do jogo. Então, eu queria saber de você, um gol, né, sistema defensivo bem sólido, como você vem trabalhando esse sistema do Flamengo. Ok. Eu dou muito valor para a fase defensiva. E a fase defensiva não são os zagueiros e os laterais. A fase defensiva é toda a equipe. E toda a equipe, ela entendeu o modelo de jogo de ataque, mas também de defesa. Então, todos eles participam, todos eles são importantes, têm funções defensivas dentro do campo, por isso que eu falo, quando eles trocam de posições, eles têm que saber o que o outro faz, porque a fase defensiva, ela é tão importante como a fase ofensiva. Por mais que eu seja um treinador que seja fissurado por atacar e que quero que meu time ataque, a fase defensiva é fundamental. E o time vem entendendo muito bem a ideia, né, que é uma ideia, como vocês bem sabem, que é uma ideia muito arriscada, mas eles entendem e aceitam o risco e vêm praticando de uma forma muito boa. Poderíamos ter sofrido gol hoje e nos outros jogos, como eu falei para vocês, em algum momento, claro que nós vamos, esse risco que a gente corre, nós vamos sofrer gols, mas a minha forma, que eu escolho que meu time jogue. Então, é mais ou menos assim, eu escolho a forma que eu quero, se um dia for perder, que seja desse jeito, entendeu? Propondo, sendo impositivo, pressionando o adversário. Então, os gols, está claro que, enquanto o nosso time continuar defendendo muito bem, vão ser menos, mas que a longo prazo, claro que, para mim, a fase defensiva tem o mesmo peso que a ofensiva. Boa noite, Felipe. Aqui, Sidão Marinho da Litoral News. O jogo começou muito quente, né? Vários embates na parte do campo. E na saída do gramado, o Verratti, centroavante do Vasco, disse que 2 pontos decidirão o jogo. Uma sorte do Bruno Henrique, ele chamou de sorte a finalização, e a não expulsão do Wesley. Queria a sua visão sobre esses 2 lances
E se essa fala pode influenciar em alguma coisa no jogo da volta? Obrigado. Não, absolutamente nada. Eu não vi, sinceramente, o lance do Wesley. Onde eu estava, eu vi que ele toca na bola primeiro, né? Então, vocês estão para julgar melhor do que eu. Da onde eu estava, sinceramente, não me pareceu nem falta, mas pelo que ele tinha na perna, pode ser que o Wesley tenha batido nele. Se vai influenciar ou não, claro que não, porque nenhum juiz entra no campo influenciado porque um atacante de um dos times falou alguma coisa. Todos os juízes eles entram para não errar e não serem protagonistas do jogo. Essa é a visão. E a outra? Sorte. Não é sorte. Trabalha muito. Muito, muito. O Bruno trabalha muito. O Bruno trabalha muito, pessoal. Muito. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Felipe, aqui. Boa noite, parabéns pela vitória, por mais uma vitória. Você tem feito a rodagem do elenco nesse início de temporada. No entanto, um jogador em específico, que é, na minha visão, importantíssimo, um dos jogadores mais importantes, aquele que é acima da média, tem jogado menos nesse período. Não por esse corte no pé que aconteceu recentemente, mas num todo. O que acontece com o Nico Dela Cruz? Ele teve algum problema físico nesse início de temporada? Vocês estão preparando ele para o momento certo? Enfim, tem alguma coisa envolvendo o porquê o Nico Dela Cruz jogou menos do que os outros jogadores nesse início? Teve um corte no pé. Com um corte no pé, ele não conseguia vestir chuteira e nem o tênis. Se um jogador não consegue colocar um tênis ou colocar uma chuteira, ele não pode correr. Se ele não corre, ele descondiciona. E aí, quando ele volta a treinar, quando a cicatriz do pé já permite ele fazer algumas coisas, ele precisa se readaptar novamente aos treinamentos. Toda essa parte foi um processo. Nada. Agora, não, como eu falei para vocês, o campo artificial, existem alguns jogadores que precisam de certos cuidados com as articulações. O Nico é um deles. Se o Nico hoje nesse campo artificial não fosse artificial, o Nico jogaria. Mas como foi artificial, eu não coloquei ele. Não ia colocar o Luiz Araújo também, que também teve um problema no joelho, mas precisei colocar ele. Aí tive que deixar ele 60 minutos. Mas não teria colocado também, né? Então, alguns eu posso ir gestionando melhor, outros não. Mas o importante é que todos eles estejam disponíveis quando a nossa equipe mais precisar, que quando vamos entrar numa sequência de jogos. Quarta, domingo. O Nico, como eu falei, ele poderia ter jogado porque o próximo jogo é só no sábado. Então ele tem tempo para recuperar, ele tem tempo para se readaptar. Mas tomei uma decisão minha, única, exclusivamente minha, de não colocar ele porque pensando, daqui uns anos ele vai me agradecer com o joelho. É isso. Já passei por isso. Felipe aqui, boa noite. Marcos Martins do canal da KCRN, parabéns pela vitória. Você mesmo comentou sobre a diferença, né, do primeiro para o segundo tempo, em relação às dificuldades do Flamengo. E nós temos deu para perceber uma mudança tática específica. Você inicia o jogo com o Luiz Araújo pelo lado esquerdo, Plata do lado direito. No segundo tempo isso modifica, Plata começa a jogar mais pelo lado esquerdo, Luiz Araújo pelo lado direito. O quanto essa mudança, né, essa mudança de posicionamento entre ambos, contribuiu para a criação do Flamengo e para a melhora do Flamengo no segundo tempo como um todo. Eu sabia que o Luiz estava sendo sacrificado, né, na ponta esquerda, no lado esquerdo, que não é a melhor posição dele, mas ele fez muito bem, faz muito bem essa posição, já foi importante até mesmo com o Tite nessa posição, eu já vi um jogador que faz gols, que chuta bem, e é a perna natural dele para ele cruzar e fazer gols. Só que, como perna natural, gera menos desequilíbrios num contra um. E aí eu também não estava sentindo o Plata tão desequilibrante naquele lado, resolvi trocar no segundo tempo, aproveitei esse momento ali no começo do segundo tempo para trocar eles e os dois melhoraram, né? Tanto o Plata jogou simples, soube se associar bem com a Arrascaeta e com o Eric e o Varela que estavam ali, e o Luiz começou a fazer mais perigo, chegando desde trás, porque ele chuta muito forte. O Luiz ele tem sensação sempre, ele nos dá a sensação sempre de que ele vai fazer gol, ele vai dar uma assistência, porque ele é um jogador com números, é um jogador perigoso. Então deu certo essa troca, mas claro que
sempre o bom do nosso elenco é isso, que eu sei que tem jogadores que podem jogar em várias posições. O Luiz pode jogar por dentro, pode jogar aberto, o Plata também pode jogar dentro, pode jogar aberto, até mesmo o Bruno poderia jogar ali e o Plata de atacante, então tudo isso é porque o nosso elenco é muito completo. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. O Flamengo já entrou nessa semifinal com a vantagem de poder jogar por 2 resultados iguais, né? 2 empates ou uma vitória ou uma derrota, pela mesma diferença. Eu queria saber, com essa vantagem hoje, qual é o tamanho dela na sua cabeça? O que você vai ter uma semana, né? Vai ter a folga e tudo, mas uma semana de preparação para o segundo jogo. O Flamengo já está com uma vantagem que ela ficou maior. O Vasco tem um jogo da Copa do Brasil no meio da semana, quer dizer, não vai ter um foco direto no jogo de sábado. Eu queria saber qual a vantagem na sua cabeça e para o grupo, visando para chegar na decisão do campeonato. Nenhuma vantagem. Sempre preparo uma semana pensando em ganhar do adversário que vem para o final de semana. Nunca vou falar para os jogadores, nós estamos com uma vantagem, não vamos atacar ou vamos mudar a nossa forma de jogar. Ao contrário, começo a semana como sempre, corrigindo e trabalhando em cima do nosso modelo, e mais perto do jogo começamos a trabalhar o plano de jogo em cima do que vai fazer o adversário. Então, não muda, para mim, não muda absolutamente nada. E também meu objetivo é fazer na cabeça dos jogadores que também não mude, que eles continuem ambiciosos, que eles continuem fazendo história, sem tomar gols, fazer gols, ganhar os jogos que vem pela frente e não perder essa ambição que eles têm. Okay? Tá bom. Oi, filho, aqui, David Sharp, Antenados na Jogada. Bom, tentar aqui entrar um pouco de tudo que você falou, principalmente na fase ofensiva do Flamengo, né? Porque a fase defensiva não tomou, só tomou um gol, né? Até agora na temporada. Mas na fase ofensiva, eu queria saber de você que nota você dá, pensando em 10 no que você quer chegar, aonde você quer chegar, que nota você dá até o momento para a fase ofensiva do Flamengo, porque tem mudado muito de jogadores, né? Não tem tido aquele 11, até o Tite gostava de fazer isso, o Sampaoli não, o Sampaoli mudava todos os jogos. Então, baseado nisso, que nota você dá? E sobre o Gerson recuado, né? O Gerson jogou, acho que o segundo jogo seguido que ele joga como segundo volante e não como meia aberto pela direita ali na função dele. As notas quem dão são vocês, né? Eu não dou nota para o ataque, eu avalio rendimento, avalio as posições, se elas estão bem ocupadas, se as funções estão sendo bem executadas, se os jogadores estão fazendo o que eu peço, é isso que eu avalio. E hoje, por exemplo, existe uma pequena mudança, uma leve mudança nos mecanismos de ataque pela velocidade do campo artificial. Quando você toca essa bola, a bola não para, ela sai do campo. Então, os passes, né, muitas vezes seriam passes que poderiam acabar em gol e não acabaram. Nem era isso que tu me perguntou, né? Mas vamos lá. Mas eu avalio o movimento que está sendo feito, eu avalio a relação socioafetiva entre os jogadores, essa química que eles têm e as relações de distância. É isso que eu avalio. A nota deles, tem dias que eles vão estar melhor, tem dias que eles vão estar pior, tem dias que o Luiz Araújo vai acertar um chute na gaveta de 30 metros, tem dias que ele vai chutar a bola para fora, tem dia que o Bruno vai chutar e vão chamar sorte, né? E tem dias que ele vai fazer um gol de cabeça e é assim. Mas são jogadores muito determinantes de ataque, muito determinantes. E ainda tem Pedro, tem Juninho, tem Cebola, tem Michael. Então são jogadores que fazem a diferença, entendeu? Independente de quem jogue. Já jogamos sem o Arrasca, jogamos com o Arrasca, já jogamos com o Gerson de 10, já jogamos o Gerson na meia agora, respondendo a tua pergunta sobre o Gerson. Pode jogar em todas essas posições, ele se autodenomina o Coringa do Flamengo, e ele pode fazer todas elas e muito bem, né? E essa função que eu jogo hoje, eu quis reunir muitos jogadores ofensivos no time para tentar furar essa defesa que defende muito bem, do Vasco, do Carille, e decidi botar o Gerson de volante e botar 4 jogadores de ataque na frente. E com isso eu ajudei o Dorival, que é ali onde ele joga na seleção. Okay. Felipe, boa noite. Boa noite. O Flamengo, no profissional, não tem compromisso no meio de semana, mas o Sub-20 tem, inclusive, jogando nesse momento, vocês terminou a partida, está goleando o Olímpia, né? Está 5-1. Você pretende observar também os garotos, né? E vários deles, inclusive, foram campeões com você
no Mundial no ano passado. O Flamengo está perseguindo também, com a conquista da Libertadores, essa classificação para o Mundial Interclubes. Né? Queria que você falasse a respeito desse pontapé inicial que está sendo muito bem feito pelo Flamengo, com essa goleada sobre o Olímpia, né? E essa missão que eles têm agora nessa competição. Estou feliz porque eu não sabia do resultado, porque eu tirei 2 jogadores, né, dessa lista, que foi o Iago e o Wallace. E vocês viram, e eu fico muito feliz quando eu falo disso, desses meninos, do Wallace, por exemplo, que foi um cara que eu, no Sub-20, caramba, a gente teve muito debate, eu e ele. E ele evoluiu demais, ele cresceu muito, e eu ver ele entrando e dando a vida do jeito que ele deu e ajudando tanto a equipe me realiza, entendeu? Eu tenho muito carinho por esses meninos. O Sub-17 que eu treinei, esses meninos do Sub-17 talvez seja o meu primeiro amor, porque foi a primeira vez que eu fui treinador, eu tinha um carinho muito especial com eles. Todos eles agora estão vindo, treinando comigo e estão jogando. Alguns vieram para o jogo hoje. O Wanderson e o Lucas vieram para o jogo, o Léo Nanete treina comigo toda semana, então é muito legal tudo isso que eu estou vivendo, né? Com esses meninos que agora vêm subindo. E importante, eu vou assistir o jogo, com certeza amanhã eu vou assistir o jogo, porque eu quero também avaliar qual deles está tocando na porta, qual deles merece estar comigo. Então, eu tenho esse contato também com o Noval e com o Kleber para saber, e ele me dá feedback não só dentro de campo, extra-campo, porque é importante a gente estar muito conectado, e porque são o futuro, né? E ali tem jogadores interessantes que um dia vão estar aqui no profissional, do mesmo jeito que está Matheus Gonçalves, Everton Araújo e muitos outros que permaneceram aqui no profissional durante muito tempo. Ok? Boa noite.